Sou o povo das vacas, com orgulho e missão. A gente bota leite na mesa da nação. Mais que um trabalho, é um jeito de viver. De quem cuida, ama e faz acontecer. Não é só herança que vou deixar pros meus. É orgulho de ser agro, de servir a Deus. Povo das vacas, não se curva, não recua. A gente alimenta o mundo com bravura. Povo das vacas, sejam bem-vindos ao Povo das Vacas Cast, o podcast que abre as porteiras da pecuária leiteira para mostrar os bastidores de quem faz acontecer. Aqui você vai ouvir histórias reais de produtores e especialistas que com coragem, dedicação e muito amor pelas vacas fazem a diferença no campo. Um espaço para se inspirar, aprender e crescer junto com quem vive o agro todos os dias. Muito prazer, eu sou a Glauce, produtora de leite, apaixonada pelas vacas e pelo campo. Também sou criadora de conteúdo para as redes sociais e criadora da comunidade Povo das Vacas. Quero agradecer aos apoiadores do nosso projeto, as Rações Itaipu, Energibil, energia solar para instalações residenciais, comerciais, industriais e para o agronegócio, Top Leite, referência em soluções para o agronegócio, Burgel Automotive, seu carro em boas mãos e Agroterra Agropecuária. E hoje a gente vai falar sobre qualidade do leite. O nosso convidado de hoje é filho de pequenos produtores do leite do interior do Rio Grande do Sul, médico veterinário formado pela Universidade de Passo Fundo, mestre e doutor em ciências veterinárias pela USP. Ele é especialista em qualidade do leite, controle de mastite e criador da LabMast, um dos sistemas de cultura microbiológica mais acessíveis do país. Seja muito bem-vindo, Marcos André Arcari. Muito obrigado, agradeço ao convite. Espero poder contribuir com alguma coisa para a cadeia leiteira, né? Nessa nossa conversa. Marcos, queria voltar lá no início. Como foi crescer em uma propriedade leiteira pequena e o que te levou a seguir o caminho da medicina veterinária? Bom, o fato de ter crescido numa propriedade leiteira me deu o amor pelos animais, né? O fato de gostar de animais, né? Já a medicina veterinária, ela não era uma realidade para nós naquela época, né? Na época em que éramos estudantes, pela nossa condição financeira na época, a medicina veterinária era alguma coisa muito fantasiosa. Utópica, quase. Era utópica. Para você ter uma ideia, na época que eu fiz medicina veterinária, ela custava a mensalidade numa particular, que era o que nós conhecíamos lá no interior do Rio Grande do Sul, próximo a Passo Fundo, então tínhamos a universidade. Você tinha um custo de pelo menos 4 a 5 salários só de mensalidade, né? E isso, para quem vivia com uma área de terra de 10 a 12 hectares, 10 a 15 vacas leiteiras, era algo realmente utópico, né? Mas a vida foi trabalhando, fui um pouco de tudo antes de me tornar veterinário. Fui servente de pedreiro, fui soldador, fui técnico de enfermagem, até chegar no momento em que eu consegui entrar na graduação, tive a oportunidade, e aí sim me tornar médico veterinário. E em que momento você decidiu focar seus estudos na qualidade do leite e no controle da mastite? Teve algum caso ou situação específica que despertou esse teu interesse? Teve. Mas isso já foi quando eu estava em São Paulo na pós-graduação, né? Durante a academia, as academias têm, vamos dizer assim, esse vício de nós moldar como médicos veterinários para sermos clínicos, para sermos médicos mesmo, né? E quando eu fui para São Paulo, eu me deparei com outra realidade dentro da academia, dentro do centro de pesquisa, dentro da universidade, que é muito mais voltada para pesquisa. E eu lembro muito bem de um fato, Glaucio, da onde chegou, vindo do Rio Grande do Sul, uma caixa de isopor, fedendo. A caixa estava fedendo. Que tinha vindo pelo correio, levou 7 dias para chegar no laboratório. E aí aquilo me fez pensar, mas por que está vindo amostras do Rio Grande do Sul aqui para São Paulo
não existe nada mais perto, não existe nada lá. Isso me fez enxergar uma lacuna de mercado e uma necessidade de você levar o que a gente tinha de conhecimento num centro de pesquisa como é a USP, pro pé da vaca, para ajudar o produtor, né? Isso me fez ter esse start para começar a pensar em criar a empresa. Diminuir essa distância, né? Do que é um centro de pesquisa para a realidade, para o dia a dia do produtor. Derrubar uma coisa que, quando eu entrei na pesquisa, no mundo da pesquisa, me frustrou muito. Quando eu cheguei no mundo da pesquisa, eu tinha aquela ânsia de desenvolver algo para aplicar no campo. E todos os pesquisadores mais antigos, mais renomados, me diziam a mesma coisa. Marcos, você faz ciência para alimentar a ciência, não para alimentar o campo. Você faz ciência para que outra pessoa venha, ache a tua lacuna de pesquisa, use os teus dados para evoluir a ciência. E eu nunca concordei com isso. E a minha ânsia sempre foi criar algo que pudesse ir pro campo ajudar o produtor, né? Eu acho que é muito da tua raiz, da tua origem, né? De tu saber a Sim. dificuldade que é ser um produtor pequeno e não ter viabilidade financeira para buscar recursos, Exatamente. né? Entre investir na propriedade ou a boca, muitas vezes. Exatamente. Né? A gente sabe que a mastita é um dos principais desafios para dentro da porteira. Na tua visão, qual é o maior erro que os produtores ainda cometem quando o assunto é controle de mastite? Na verdade, a mastite é o maior problema. É inegável. Assim, a propriedade que disser que não tem problemas com mastite, ou ela está fazendo o tema de casa muito bem feito, ou ela está te mentindo. Que existe isso também. Então, o que hoje eu vejo como a maior dificuldade, o que os produtores mais pecam, né? Ou é por falta de conhecimento, ou por falta de acesso a essas informações, mas não existe uma constância e um controle de qualidade em cima dos processos. Não tem clareza em cima dos processos. Por exemplo, como você escolhe os teus produtos químicos para usar? Como você mede o sucesso dos teus tratamentos? Como você monitora os teus dados? Você faz isso de forma rotineira. Controle de mastite é todo dia, 3 vezes por dia. Se você relaxar no sábado ou no domingo, você perde o controle e leva 1 ano para recuperar isso. Então, assim, o que eu mais vejo hoje como falha é a falta de constância. Seja em mão de obra, seja em qualidade de produto, seja em aplicação de protocolo. É a falta de constância, a falta de você manter a pressão constante para você manter sob controle, né? E quando se fala em CCS, muitos produtores ainda veem só como número no pagamento do leite, quando talvez o laticínio desconta alguma coisa, né? Mas o que a CCS realmente diz sobre a saúde do rebanho? Na verdade, a CCS, né, ela te diz muita coisa sobre não só a saúde em si do rebanho, mas a saúde financeira do teu negócio. Se você tem um descontrole crônico de CCS, e isso não está ligado a turbulências de tive problema com o telhado do galpão, ou não estou conseguindo manter funcionário, enfim, isso te mostra que o teu negócio não está com uma saúde financeira, organizacional e produtiva boa. Então, ela te mostra mais coisas do que a saúde em si, né? A falta de controle da CCS, ela te mostra que o teu negócio, a tua empresa, Vaca de Leite, que é uma empresa, está com problemas mais profundos do que propriamente só a mastite. Ela é um indicador. É um indicador. Ela é um indicador, de um problema aviso. mais grave. Ela é um aviso.
E em termos de dinheiro, qual o impacto real que um leite com CCS alta pode causar no bolso do produtor? Falando em dinheiro, CCS, propriamente, você tem lá, muitas vezes, o laticínio causando um desconto, que é mensurável. Você tem os trabalhos que mostram a perda de produção em cima do nível de CCS, que são estimativas bem próximas do que acontece realmente. Mas não é só isso. Você tem outras perdas que podem se somar a isso. Perdas reprodutivas. Então, hoje a gente já tem diversos trabalhos mostrando, e quando eu falo em trabalhos, a gente tem que fazer uma ressalva aqui. O trabalho científico, ele te dá um indicativo. Eu costumo dizer que você não pode idolatrar um número gerado por um trabalho científico. Ele é um indicativo que naquela situação houve um impacto X. Provavelmente algo parecido possa acontecer na sua realidade. Mas você tem, então, perdas reprodutivas, que são difíceis de você mensurar em termos financeiros, mas com certeza são perdas significativas. Você tem perda de vida útil dos animais, então animais abandonando rebanhos mais cedo. Você pode entrar dentro das propriedades e perguntar quantas vacas aqui foram descartadas porque não emprenhavam mais. Essa vaca também é CCS alta, essa vaca é uma Staphylococcus aureus crônica. Então, isso vai somando, e você pode ultrapassar os 20% tranquilamente de perda financeira. E nós estamos falando de um percentual que muitas vezes é a margem de um negócio muito bem conduzido. E na maioria das vezes não é isso. Então, muitas vezes, a CCS, a mastite, ela é a diferença entre você ter uma sobra ou você não ter. Ou você ficar devendo no final do mês. Às vezes é até a diferença entre você se manter no negócio ou você sumir do mercado. Exatamente. E você desenvolveu a Bactoeasy, um sistema de cultura na fazenda. Então, gostaria que você explicasse pra gente o que é cultura microbiológica. Acredito que a maioria das pessoas saibam do que se trata, mas para quem não sabe do que se trata, ou, né, talvez quem só ouviu falar até hoje desses sistemas mais caros, pode explicar pra gente um pouquinho sobre a cultura e como ela pode ser usada no dia a dia da propriedade? Eu acho que o primeiro ponto é nominar os méritos, né? Esse sistema, o Bactoeasy foi desenvolvido a duas mãos, né? Foi uma parte minha e uma parte da minha sócia, minha esposa, minha companheira, que trabalhou lado a lado para a gente desenvolver. Ela tem um talento ímpar na parte analítica, em termos de bancada, em termos de análise, em termos de diagnóstico. É uma pessoa extremamente técnica, extremamente evoluída. E eu sou a pessoa mais feito a aplicabilidade das coisas, né? Por ter um pouco mais de experiência de levantar às 4 horas da manhã, tirar leite, conhecer a cabeça do produtor, o que realmente vai funcionar, o que não vai funcionar, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Então, a gente construiu isso às duas mãos, né? E qual era a filosofia desde o começo? Você levar o resultado do laboratório em termos de quem está causando a mastite até o produtor para que ele consiga aplicar essa informação. Porque até mais ou menos ali por 2015, 2016, a realidade no Brasil era a seguinte, e você me desminta se eu estiver mentindo. Deu mastite na vaca, 3 dias de bisnaga ou uma aplicação de ceftiofur. Para não dar descarte, certo? Tô mentindo? Não. Não. Né? Então você fazia ali aquele tratamento, se curava, se não curava, é assim mesmo. Não tem jeito, não tem jeito, é assim. Aceita que dói menos. Essa vaca não tem cura. Essa vaca não tem cura. E aí as fazendas mais evoluídas, volta e meia, coletavam
algumas análises de subclínica e mandavam para um laboratório, ou de uma universidade, ou de algum lugar. E 30 dias depois voltava um resultado. Essa vaca tem áureos, joga lá pro fim da ordenha. Essa vaca aqui tem Klebsiella. Fazer o que com ela? Essa vaca tem isso, tem aquilo. Então, não tinha muita efetividade isso, não, em termos de aplicabilidade, né? Você recebia um resultado de análises subclínicas, porque as mastites clínicas do dia a dia você não tinha essa possibilidade. Como que você ia mandar para um laboratório e esperar para tratar? Se você esperasse demais, um grau 3, uma mastite grave, você já enterrava a vaca antes de vir o resultado. E aí, nós discutimos um dia lá dentro do laboratório, pesquisa, que o diagnóstico deveria ser mais rápido. Como o diagnóstico poderia se tornar mais rápido? Então, em termos de equipamento, um MALDI seria uma alternativa. Custa milhares de dólares. Só centros de pesquisa renomados têm esse equipamento. Em 24 horas você consegue o resultado. Mas eu sempre levantei uma questão e o pessoal achava que eu era o implicante, né? Digo, tá, o MALDI está aqui. Como essa amostra vai chegar até aqui? E aí eu digo outra coisa. Você tá lá, no dia a dia da vaca. Caso de mastite, você vai coletar a amostra, você vai até a cidade, achar uma transportadora, botar isso na transportadora. Não vai ser barato. Vai demorar 2 ou 3 dias, vai chegar lá em 24 horas você tem o resultado. Mesmo assim, você consumiu 2 ou 3 dias. Então, já começava a ter algum movimento nos centros de pesquisa americanos de alguma coisa de levar para a fazenda uma cultura. Não era com o intuito de facilitar, mas era com o intuito de evitar tratamentos naquele momento, né? Queria se testar a hipótese de que poderia se não tratar mastites causadas por coli. Era a hipótese que surgiu lá em 2011, né? Nos trabalhos precursores, né? Então, nessa esteira, a gente começou a desenvolver essa ideia, junto com a Alessandra, de por que isso não pode ser levado para a fazenda aqui. Então, a gente começou a bater cabeça e quebrar a cara as primeiras vezes. Que meios de cultura a gente tem disponíveis no Brasil? Que meios de fazer a incubação nós tínhamos no Brasil disponíveis e que o produtor pudesse pagar? Na época, então, a alternativa foi em chocadeiras. Fazia serviço mais ou menos, fazia, quebrava o galho. Não é aquela maravilha, mas dá bastante erro, causa bastante problema nas placas, mas era o que tinha. Os meios de cultura que a gente criou, a primeira placa comercial brasileira é patente do LabMast também. Que legal. Mas era uma placa cheia de problemas. Mas era o que nós tínhamos em mão. Ela contava com manitol, que é um meio para estafilococcus, ela contava com McConkey, que é um meio para gram-negativo, e contava com um meio chamado Edwards, que tinha uma certa seletividade para streptococcus. Mas são meios de cultura que são aplicados dentro do laboratório quando você já quer fazer diagnóstico diferencial. Eles não aceitavam muito bem leite. Você introduzia o leite diretamente nele, então dava bastante erro. Causava muito problema. Mas era o começo. Então a gente criou a filosofia de que era possível você levar para a propriedade e que num tempo de 24 horas você tinha uma ideia do que estava acontecendo com a vaca e que isso ia te guiar ao tratamento e ia te dar uma luz de onde estava vindo esse problema, né? Que a gente consegue enxergar que cada grupo de bactérias ela tem uma origem mais provável, uma falha de manejo mais provável.
Então, isso começou a ser lapidado, né? Até a gente chegar no ponto de desenvolver uma placa que tem uma precisão, uma acurácia bastante elevada, uma estufa que hoje também é patente nossa, que chega num custo acessível e com uma eficiência perfeita em comparação com estufas de laboratório, né? Então, a gente conseguiu hoje, lapidando, oferecer um sistema que vai te dar a possibilidade de entender o nome do teu problema e, consequentemente, você usar essa informação para rastrear a origem do teu problema. Duas coisas que eu gostaria de pontuar realmente em relação a mandar para o laboratório antes da gente ter. A gente já teve outra marca de estufa, não seguramos na propriedade por viabilidade financeira, ela era muito mais cara antes de ter a de vocês. E antes disso, a gente, quando o bicho pegava, mandava para o laboratório, fazia ali uma análise mensal e aí fazia cultura nos laboratórios fora, né? E realmente, a coisa que mais pega é isso de... Vou esperar 30 dias para vir o resultado para a propriedade, porque, assim, uma coisa é o tempo que demora para chegar no laboratório. Outra coisa é o tempo que o laboratório demora para te mandar o resultado, né? Então, falando de vida da propriedade, né? Porque estamos falando de tudo coisa viva aqui. As bactériazinhas, as vaquinhas, o produtor, tudo seres vivos. A gente tá falando, né? A gente tá falando aqui, parece tão distante de pesquisa, parará, né? Vamos trazer pro campo real aqui. Beleza, uma bactéria lá, um aureus. Tu demorou 30 dias para descobrir um aureus. Quantas outras vacas usaram a mesma teteira que aquela positiva para aureus que tu não sabia? Então, assim, falando de saúde de rebanho e saúde financeira da propriedade mesmo, é uma demora que, cara, que não compensa, né? E o segundo ponto que eu queria pontuar também é que eu não sabia que a primeira placa foi desenvolvida por vocês. Ela, deu erros e tal. Estamos falando de pesquisas, né? Então, se desafiar a errar também é muito válido, né? Porque tem que ter coragem para errar também. A gente, na verdade, mais erra do que acerta. Exatamente. Eu vi uma frase esses dias que falava sobre isso. Não é que eu tenho mais sucesso, é que eu errei muito mais vezes do que você tentou. Eu vi uma frase nesse sentido. Então, assim, tu tá ali tentando, né? E a pesquisa justamente trata isso. Você cria um projeto bruto e no andar como diria, no andar da carroça, as melancias vão se ajeitando. As abóboras, melancias, cada local tem um dizer. E aí você vai ver, não, mas isso aqui não... Quando tu joga pro desafio real, não tá bem legal. Como que a gente vai resolver isso? E assim tu vai ajustando, né? Essa questão de demora de diagnóstico, teve um caso que me marcou muito quando eu estava ainda em São Paulo, de uma fazenda grande. Não vou nominar aqui, mas uma fazenda que tinha problema há muitos anos com a Galacti. E eles faziam essa rota. CCS, vacas com CCS alta, laboratório. Laboratório, a Galacti, Blitz. Só que como demorava muito tempo para vir, fazia Blitz naquelas, já tinha outras. A fazenda estava há 10 anos fazendo isso. E nós estamos falando num valor de análise, na época, próximo aos R$10.000 por mês. É uma fazenda grande. Vamos dizer que fosse a gente gastar R$100 de análise. Mas, nós trabalhando todo esse tempo, olha quanto dinheiro. E não indo para lugar nenhum, vamos dizer assim, né? E não saía do lugar. Tratava aquelas, já tinha outras. E isso foi uma frase que me marcou muito com um dia que eu dei um curso de capacitação para um pessoal da Castrolanda, né? Todo mundo tem uma visão de que Castro é o modelo perfeito de produção de leite. Mas tem problema lá também, como em todas as propriedades. E aí eu questionei eles, eu digo, tá, mas como que vocês fazem? A gente analisa só os casos crônicos das vacas. Eu digo, tá, e os novos casos? A gente deixa ficar crônico.
Ou seja, a coisa não andava. Você estava sempre patinando por falta de uma informação em tempo viável para você, para ela ser útil dentro da fazenda. E aí o que que acontecia? Provavelmente você vai me dizer isso. A gente fez algumas vezes e parou de fazer, Uhum, porque era jogar dinheiro fora. sim. Na época, quando a gente mandava para os laboratórios para fora, realmente era isso. Tipo, ó, que não vale a pena fazer, entre aspas. Claro, é importante tu saber ali as bactérias que tem, mas até chegar de volta, a realidade já é toda outra. Na verdade, eu estou fazendo para quando alguém me disser que eu não estou fazendo nada, eu dizer, eu fiz. Tentei. Eu tentei. Eu tentei. Descargo de consciência, né? Ai, eu peço desculpas, né, pelas falhas. Talvez vocês estejam ouvindo cafungadas no microfone. Eu tô muito gripada, mas mantive meu compromisso aqui com o convidado e com você que tá acompanhando também, pra gente manter a constância aqui, né? Mas realmente eu tô num quadro de gripe bem ruim aqui. Mas continuamos. Muita gente acha que a cultura é frescura. O que você diria para convencer o produtor comum de que isso é viável e útil no dia a dia da fazenda dele? Eu costumo dizer duas coisas, Glaucia. É viável e útil desde que você entenda que ela é um degrau da escada, né? E isso foi vendido como uma ideia errada no início da cultura na fazenda no Brasil. De que a cultura na fazenda resolve os problemas. Na verdade, ela abre a caixa de Pandora e te mostra os problemas. Ela dá o nome dos problemas, dá né? o nome para os problemas. Ela te liberta os demônios da caixa de Pandora, né? Então, muitas propriedades contraíam, né, a cultura e tempo depois diziam, mas isso piorou, porque agora eu estou tendo que tratar mais tempo, estou gastando mais com os tratamentos e não está resolvendo. Mas claro, você pegava a propriedade, ela tinha contraído a cultura, mas ela não tinha melhorado um pré-dip, ela não tinha dado um treinamento para o funcionário, a máquina de ordenha só faltava bater nas vacas. Não batia palma, o Não. resto batia tudo. O resto batia tudo. O silo de silagem tinha mais micotoxina do que um shimeji. Então, assim, o feijão com arroz não estava sendo feito nem minimamente temperado na propriedade. Se bobear, nem sal tinha o Nem feijão com sal arroz, tinha. né? E aí você pegava o bacon, que era a cultura na fazenda, e queria botar dentro, e queria que aquilo virasse uma feijoada. Então, eu sempre costumo dizer, eu não quero te convencer a usar a cultura. Eu quero que você entenda que, se você está pronto, a cultura vai te fazer evoluir em termos de rentabilidade. Porque você vai começar a ter índices, se você aplicar, claro, as informações, é igual colar de vaca. Se você não usar a informação de um colar detector de cio e não inseminar a vaca, infelizmente a dose de sêmen não sai de dentro do botijão e não emprenha a vaca, né? Uhum. E a cultura é a mesma coisa. Eu faço, mas eu não estou disposto a tratar um agente que é mais difícil de curar de uma forma mais extensiva. Bom, então nós não... Então nem pega a cultura. Nem pega a cultura. Muitos produtores eu já fiz isso. Ah, mas você vende e você muitas vezes se nega a vender. Sim, porque você está jogando, eu vou ser bem honesto, você está jogando dinheiro fora. Vai ser o produtor que vai pegar e em 2 meses a estufa está lá pegando pó num canto. Porque você tem que estar pronto. Então eu costumo dizer assim, se você já entendeu que a cultura vai te trazer um retorno financeiro a partir do momento que você aplicar as informações, você não precisa nem ser convencido. Você já sabe o que você precisa fazer. Agora, se você não quer gastar R$5 num litro a mais de um produto de qualidade, que eu sempre costumo dizer, não existe milagre.
bons produtos têm o seu custo. Primeiro arruma a casa, depois você primeiro arruma e limpa a casa, depois passa um bom ar, né? Sim. Então, assim, eu costumo não tentar convencer, eu costumo tentar entender se você já está pronto para usar essa ferramenta. Conscientizar primeiro. Exatamente. Eu cheguei numa propriedade uma vez, isso me marcou muito. Na época nós estávamos começando, então, como diz um amigo meu, não tínhamos um pinto para dar água. E a necessidade de entrar dinheiro na empresa, ela Grita. grita porque você precisa manter a coisa andando. E uma empresa X comprou com nós um sistema para presentear um produtor, que era um bom cliente deles, né? E quando eu cheguei na propriedade para fazer a entrega técnica, explicar como é que funcionava e tal, o produtor me comentou que ele tinha começado a lavar 2 vezes por semana a ordenha. 2 vezes por semana, não era todo dia. Não era 2 vezes por dia, era 2 vezes por semana. Exatamente isso. Daí eu olhei para ele, pensei, digo, levo de volta, não levo de volta, digo, o boleto tá pago. Mas aquilo me ensinou uma coisa, sabe, Lázaro? Aquilo foi o sistema mais jogado fora, ele não fez nenhuma placa. Eu me ligava, eu posso coletar? A vaca tá com uma... Sim, mas eu já tratei. Eu, tá, mas agora não adianta mais. Então, assim, o produtor ele tem que estar pronto para usar a ferramenta. Tem que entender, já tem que entender dos processos básicos. Senão, eu desaconselho a usar. Faz muitos anos isso? Vamos falar em 6 anos atrás. Não é tanto tempo. Eu ia dizer que eu não tenho palavras, na verdade eu tenho, mas são todas ofensivas. Meu Deus. Esse nosso Brasil é muito plural. Nossa. Quando você acha que já viu de tudo, senta que lá vem história. Realmente. 2 vezes por semana eu nunca tinha visto. Eu nunca tinha visto. Eu também. Eu fiquei pensativo, né? Logicamente que eu pedi à empresa a qual eu entregava leite. Foi a partir desse momento que comecei a evitar os produtos da empresa. Mas isso existe. Eu quase tô indo pra casa aqui, ó. É brincadeira, mas dá vontade. Na verdade, muito por isso que eu faço o que eu faço, né? Em alguns momentos eu repito isso, que era muito mais fácil cuidar só o nosso, mas é aquela história que quando a maré sobe, todos os barcos navegam mais facilmente. Realmente não tem como o nosso produto ter um maior valor agregado com um mercado desse, né? Não. Então, assim, não estamos falando de nada incrível aqui, já estamos esquecendo até que existe uma estufa de cultura, em nome de Jesus. Pode ser como o produto mais... Agora já não é nem o produto mais bom, mais caro, né? Estamos falando, assim, do fazer o básico do básico. Do básico, com a marca mais barata que você achar no mercado de químicos, por gentileza. Com água. Né? Se você fizesse com água. Né? Mas, assim, tem muitas marcas que são baratas, né? E aí a gente fala, mas é um pequeno produtor, tudo é mais difícil para o pequeno produtor. Sim, é verdade, né? Tudo é mais difícil para o pequeno produtor. Só que o que acontece? Quando a gente tem uma propriedade lá, a gente tem hoje 12 conjuntos de ordenha, né? Então, você imagina o volume de químicos que vai para lavar 12 conjuntos de ordenha. Então, e hoje, né, a gente trabalha com uma marca boa, bem renomada. Não é barato o custo disso. Quando falamos de talvez um conjunto de ordenha, 2 conjuntos de ordenha, vão uma quantidade muito menor de químicos, né? Então, às vezes é olhar com amor pro que tu tá fazendo, pensar em ofertar um alimento seguro pro mundo, né? E assim, quanto que custa pro produtor hoje usar o sistema da LabMast? É realmente acessível? Como diria, agora vamos parafrasear um ícone da nossa infância, né? Como diria o professor Girafales, tudo uma questão de aritmética. Fazendo uma conta bem simples.
um caso de mastite na propriedade paga todo o sistema. Nós tivemos um feedback de um produtor de 10 vacas que comprou a estufa, que ele estava tendo um problema de logística. Uma empresa X estava oferecendo a análise, então pedia para ele congelar a amostra, levava, em 2, 3 dias dava o resultado. E ele começou a achar que não estava funcionando, né? E o que acontecia? Ela congelava a amostra, mandava, vinha um resultado. E ela me disse, meu problema é úberis. Tá morrendo vaca de Streptococcus úberis. Eu olhei para ela e digo, não tá morrendo de Streptococcus úberis. O Streptococcus úberis não consegue matar uma vaca, não tem nem ferramenta para fazer uma mastite grau 3, né? Daí ela me disse, eu tinha inclusive uma amostra congelada aqui. Aí puxou um tubinho, só aquele sorinho amarelo, né? Digo, não, isso aqui é uma coli. A coli é uma Klebsiella. São as duas garotinhas que fazem esse serviço. Que aqui, gostam né? disso. Gostam disso. Tá, mas como que vem o resultado de úberis? Eu digo, claro, você congela, você mata a coli. Ela é suscetível à morte no congelamento. E essa vaca tinha um Streptococcus subclínico. E ele sobrevive. Voltava. Ao congelamento. Ao congelamento, né? Então, essa produtora pegou, fez a primeira análise, coli. Segunda análise, coli. Digo, fulano, presta atenção no teu pré-dip. O teu pré-dip não está sendo efetivo. Escherichia coli é um problema predominante de pré-ordenha. De ausência de efetividade de desinfecção de teto, né? De pele de teto. Trocou, melhorou o manejo, sossegou. Daí, digo, aí entra também, adicional a isso, pode entrar com uma vacinação para dar imunidade para coliforme e tal. Você vai aumentar os casos de coli de grau 1 e 2, né? Então, não vão evoluir todos para grau 3. E aí, ela mesmo fez essa conta quando ela teve o primeiro caso de coli de grau 1, onde ao invés de usar um tratamento de 3 ou 4 dias de uma famosa bisnaga à base de tetraciclina, mais um injetável, mais um anti-inflamatório e mais o descarte de leite, ela somou tudo isso, evitado, chegou a R$ 1.112. O sistema hoje, para você adquirir, ele não vai chegar a R$ 1.000. São 980 e poucos reais. Então, você tem, falando bem curto e grosso, um caso de mastite manejado da forma correta, paga toda a brincadeira, né? Uhum. E aí, depois você tem de brinde os outros benefícios, né? Que tem, você começa a secar as suas vacas de uma forma mais assertiva, aí você consegue, vamos dizer assim, otimizar os recursos em termos de medicamentos mais caros ou mais efetivos para as vacas que precisam, medicamentos mais baratos ou com, vamos dizer assim, um apelo mais tranquilo para vacas que não precisam. Você tem ainda a questão de responsabilidade ambiental. Isso vem muito da minha história dentro do Hospital Humano, né? Quando eu trabalhei no Hospital Humano. E que a gente enfrentava muitos surtos de bactérias multiresistentes dentro do hospital. E não existe pior quadro do que isso, Cláudia. Porque ela é resistente a tudo. E aí ela mata. Uma infecção simples mata. E já é momento de nós, como produtores de leite, como técnicos, termos essa responsabilidade. O uso indiscriminado de antibiótico dentro das propriedades leva à geração de populações multiresistentes. Não é incomum você chegar numa propriedade e você ou escutar do produtor, aqui nada funciona. Daí quando tu vê o histórico, ele já usou de tudo, de todos os modos possíveis. Então, nós temos essa responsabilidade também, né? Esses são benefícios. Tu já pagou a estufa com caso e o resto, vamos dizer assim, é lucro. A estufa é tua. Hoje a gente trabalha com um sistema que te vende a estufa. Então, é tua e você usa da forma que você
bem entender, né? Te dá uma flexibilidade, né? E a gente falando aqui que tu não veio para se vender, mas eu acho bem importante pontuar isso como produtora que tá fazendo isso para talvez ajudar outros produtores. Tu falou que ele não tem... a estufa é tua, né? E um diferencial importante que eu quero pontuar aqui é que não tem nenhum tipo de assinatura. Você compra a estufa, é tua. Eu tô com 2 pacotes hoje de placas guardados lá, porque não teve mais casos, né, de mastites clínicas. E, enfim, a gente vai comprar novas placas quando fizer protocolo de secagem, enfim, eu não sou obrigada a nada. Literalmente ninguém é obrigado a nada. Isso é bem importante pontuar, né? Porque em alguns casos é necessário pegar tantos pacotes por mês, nem que sejam planos mais baratos, né? E nesse caso não há nenhuma obrigatoriedade. Se eu não quiser nunca mais comprar nada teu, não te devo nada. Não. Isso é muito legal. E outra coisa também é o suporte humanizado que vocês têm no WhatsApp, né? Às vezes, tu tem o resultado ali, mas tu não sabe direito o que fazer com aquilo, né? Então, muitas vezes, vocês direcionam nesse sentido também. Ah, pode ser teu pré, pode ser tua cama, pode ser isso, pode ser aquilo, quando muitas vezes ferramentas robóticas não têm essa visão, não tem esse suporte mais humano, né? E vamos a um bate-bola agora pra gente finalizar. Um erro que virou aprendizado. Foi início da nossa carreira como laboratório. Uma propriedade com a Galactic. Diagnosticamos, orientamos a Blitz. 4 dias após o término da Blitz, o produtor me ligou furioso. Marcos, a bisnaga que você me recomendou deu mastite em todas as vacas. Mastite ambiental em todas as vacas. Grau 3. Olha, não existe bisnaga que causa mastite. É justamente o contrário. Daí eu... Tá, mas como é que tu fez isso? Não, eu cavava ordenha e aplicava. Digo, tá, tu tá passando um pré-dipping, depois tá desinfetando. Não, tu não me disse pra fazer isso. E aquilo me marcou, sabe, Glaucio? O óbvio tem que ser dito. Não existe nada tão óbvio que não tenha que ser dito. Isso me ensinou uma lição bastante valiosa. Diga tudo. Parece ser bobagem? Pode parecer para muitos, mas para outros vai ser a diferença entre aquilo funcionar ou não. Agora uma pequena confissão aqui. Poderia ser em off, mas eu vou contar ao vivo, porque cagado ocorre em todo lugar. Desculpa pelo palavreado se você está vendo com as crianças na sala. Com o sistema que eu peguei de vocês, a gente faz normal em todas as vacas, né? Passa o pré-dipping, se as vacas são mais sujas, a gente faz duplo pré-dipping. E aí, depois passa o produtinho lá, ele evapora, né? Não precisa secar de novo. Sim. Se você já limpou o teto da vaca, tudo bonitinho, só passa o produto pra daí tirar a amostra, né? Cheguei lá com o produto, conversei com a funcionária, tudo certo. A nossa funcionária, assim, impecável, tu explicou pra ela, beleza. E aí, um dia eu cheguei com pressa a coletar uma amostra. Ela ia coletar lá, daí ela tinha pegado o papel pra secar, daí eu disse pra ela, mas não precisa? Ela, então beleza. Eu levei aquela amostra pra casa, uma sujeira no fundo daquele abençoado, daquele tubinho. Eu disse, mas não tá certo isso. Aí eu fui falar com ela outro dia, ela disse, não, é que tu falou que não precisava secar. Não precisava secar depois do pré-dipping. E eu não expliquei a situação direito, então o erro foi meu, né? Então o óbvio realmente precisa ser dito. Tem que ser dito, né? E um caso de mastite que te marcou? Caso de mastite que me marcou... O que eu poderia te dizer? Não propriamente um caso. Um caso, uma propriedade, talvez? Propriedade, né? Que me marcou... eu poderia foi lá durante a pós-graduação, quando a gente começou a trabalhar o primeiro sistema operacional de cultura na fazenda, que foi dentro da Fazenda Colorado, né? Então,
na época, eu, a Alessandra e o Christian, que é um grande amigo meu que hoje trabalha na OnFarm, começamos a implantar o primeiro sistema totalmente diferente do que é hoje. Utilizava microscópio, utilizava coloração de grã, era um pseudo-laboratório dentro da fazenda, mas isso me marcou muito porque foi a primeira vez que a gente viu que a aplicação da cultura na fazenda gerou um resultado muito bom. Naquela época, a fazenda, em 3 meses, saiu. Era superior a 500 mil, foi para 160 mil reais. 160 mil de célula somática, né? Desculpa. Então, aquilo me marcou muito porque foi a primeira vez que a gente conseguiu realmente visualizar que se você fizesse a coisa certa, era possível com essa ferramenta você gerar um bom resultado. Então, isso deu assim acredita em desenvolver isso porque funciona. Deu uma luz, né? Deu Foi o uma luz. carimbo do Não, é possível. Isso é possível. Então, isso me marcou muito, né? E mesmo que lá no início fosse, assim, cheio de coisa arada, não é uma coisa prática como é hoje, né? Sim. Mas, assim, tu falou que as abóboras, as melancias se ajeitam na carroça quando ela começa a andar. Eu tenho uma frase que eu sempre falo, que você não confeita um bolo sem fazer. Primeiro você faz, depois tu confeita. Não tem como confeitar um bolo que não foi feito. Então, é isso, né? Tu começa a acomodar e depois tu vai ajustando, vai ajeitando, né? Exatamente. Uma prática que você defende e não abre mão. Uma prática em termos de qualidade do leite que eu defendo acima de tudo, duplo ou triplo pré-dip. Não abro mão toda a propriedade que eu trabalho, que eu presto consultoria ou que eu oriento, vai adotar essa prática. Uhum. E a explicação é muito simples. Você tem que misturar princípio ativo, fazer o princípio ativo chegar até a bactéria, senão não vai matar ela. Então você tem que fazer entrar na reentrância na rachadura da pele, na reentrância do teto, atrás da partícula de sujeira que está grudada no teto. Uhum. Então essa é uma prática que eu não abro mão e que eu recomendo para todas as propriedades. Gasta mais produto? Sim. Mas o que gasta mais é irrisório perto da redução dos casos de mastite. Não tem comparação, né? Não em tem um caso de comparação. mastite, quantos litros de produto que você compraria, né? Exatamente. Uma frase que te guia. Uma frase que me guia é a seguinte: você não espere colher morangos se você planta limões. Então, assim, o que a gente faz hoje, em termos de intenção, em termos de filosofia como empresa, é o que a gente vai esperar colher. Eu construí um sistema para ajudar o produtor. E isso a gente colhe hoje em termos de resultado, em termos de amizade com os nossos clientes, em termos de resultado, né? E eu costumo dizer outra frase também que me leva assim, tudo tem o seu tempo, e o tempo vai mostrar o que é verdade e o que não é verdade. Então, você nunca espere receber A se você prega B. E, para quem não acredita nisso, deixa o tempo. O tempo vai mostrar a verdade. Um sonho que você ainda quer realizar. Um sonho que eu quero ver ainda é o nome da nossa empresa, meu, da minha companheira, né, da minha esposa. Eu costumo dizer que é a nossa heroína lá de casa, porque ela fica a semana toda com os nossos maiores tesouros, que são os nossos filhos, é ver o nome que a gente construiu a duras penas, né? Que não é fácil construir uma empresa sem um patrocínio forte, como diria um amigo meu, em todo o Brasil, né? Hoje a gente já tem parceiros
São Paulo, a gente trabalha com a Foco Agronegócio numa parceria já há muitos anos em São Paulo, que é os nossos parceiros, nossos amigos propriamente, né? Que são os nossos distribuidores. Temos sistema de cultura. Até Pernambuco já chegamos. Ah, não chegamos mais longe pela questão de ajustamento logístico, que no nosso Brasil ele não é muito simples, Não é né? fácil, né? Mas hoje a gente tem vias aéreas funcionando em taxas viáveis. Mas o meu sonho mesmo é ver em todo o Brasil o nosso nome ajudando os produtores a gente mudar essa realidade, essa fama muitas vezes que o leite carrega no público leigo, né? Se tu for conversar com o público urbano, 100% urbano, muitas vezes o leite é muito mal visto. Nós somos irresponsáveis em termos de bem-estar, nós somos irresponsáveis em termos de uso de antibiótico, nós somos vilões. E isso não é uma verdade absoluta e não é uma mentira absoluta. Existem propriedades, como a gente pontuou aquela que lavava a ordenha 2 vezes por semana, essa nos faz a má fama. A gente não pode generalizar nada, né? A generalização é o primeiro erro para estupidez, né? É o primeiro passo para estupidez. Mas o erro, ele sempre aparece mais do que o acerto. Então, assim, a gente tem o sonho de ver o nosso nome, o que a gente construiu, a filosofia que a gente acreditou, que perdeu noites e noites de sono, noites e noites pensando como é que ia cobrir as despesas, como é que ia fazer a empresa dar certo, ajudando cada canto do Brasil a mudar esse cenário, mudar essa perspectiva que as pessoas... Não, nós temos responsabilidade com o uso de antibiótico, nós temos responsabilidade com a qualidade do produto. Então, assim, esse é o meu maior sonho, na verdade, né? Espero que ele seja possível, porque vai ajudar muitos outros marcozinhos lá do começo, que não é possível tocar essa propriedade, eu não vejo futuro nisso aqui, né? Quantas pessoas podem ser ajudadas com um sistema mais viável economicamente falando, né? E pra gente encerrar, Marcos, que conselho você deixaria para os produtores que querem melhorar a qualidade do leite, mas acham que não tem estrutura ou que é coisa de gente grande, de fazenda grande? Hoje não existe limite em termos de tamanho de propriedade. Basta você querer. Se você quer, procura, eu diria assim, nos procura e tira tuas dúvidas. Esclarece o que você não sabe. Nos conta o que você faz e aonde você quer chegar. Que a gente consegue te ajudar. Isso, sem dúvida. Bacana, Marcos. Muito obrigada. E para você que nos acompanhou até aqui, você não tocou no botão inscrever-se ainda, toca no botão inscrever-se. Eu vou deixar as redes sociais do Marcos, da Labmast, aqui na descrição do vídeo. E eu quero mais uma vez agradecer os apoiadores desse nosso projeto, as Rações Itaipu, Energibil, energia solar para instalações residenciais, comerciais, industriais e para o agronegócio, Top Leite, referência em soluções para o agronegócio, Burgel Automotive, seu carro em boas mãos, e Agroterra Agropecuária. Marcos, mais uma vez, obrigada pelos esclarecimentos. Quem estiver com desafios em qualidade do leite, chama o Marcos, vou deixar os contatos aqui na descrição. Muito obrigado, eu que agradeço. Espero poder ter contribuído com... nem que seja uma migalha para alguém que estiver nos assistindo, para ter, vamos dizer assim, uma esperança, muitas vezes, num quadro difícil, que desafio com mastite toda a propriedade tem. Se não tem, você não tem vacas dentro da propriedade. Eu costumo dizer que só quem cria galinha não tem desafio com mastite, senão você vai ter. Que tem solução, só precisa ser achado o problema, ser encontrado, ser diagnosticado o problema. E hoje a gente tem ferramenta para isso. Obrigada, Marcos, e até a próxima quinta.